Olá a todos, sou o professor Dr. Armando Álvares Garcia Júnior, professor de Direito Internacional da Universidade Internacional de La Rioja, em Espanha. Doutor em Direito e doutor em Ciências Políticas. Pois bem, me ha llegado a las manos este fim de semana uma investigação muito interessante sobre o consumo de la carne em Reino Unido. Muito mais que isto. O símbolo britânico do consumo de la carne. Reino Unido é uma nação fundamentalmente, entre muitas outras coisas, pero no que se refere a isto, de comedores de carne de vacuno. Incluso os franceses apodaram a los britânicos de le roast beef. Parece um pouco ridículo, pero é o término que suelen, a expressão que suelen utilizar. Bem, a carne ou o consumo excessivo da carne é um símbolo fundamentalmente britânico. Pero isto poderia cambiar se os ecologistas, preocupados por el impacto en el medio ambiente, el impacto climático de la industria cárnica, logram uma posição de maior destaque em la política local, nacional e internacional. Existem muitas evidências científicas relacionadas com a expansão de los terrenos, deforestações, as mais diversas que podemos imaginar, destruição, deterioro do meio ambiente com a produção cárnica. Pero por mais que existam evidências científicas, impulsar um câmbio generalizado nas costumes não é, logicamente, nada sencillo. A proposta de comer menos carne de vacuno e de cordeiro também está alimentando, neste momento, em Reino Unido, um acalorado debate bastante curioso. Um lado afirma que é bueno para a saúde e o meio ambiente, e o outro lado pois afirma que perdona, um lado afirma que é malo, que não é bueno para a saúde e o meio ambiente, e por outro lado afirma que a tradição cultural britânica de comer carne deve ser perpetuada. Pois bem, os britânicos são os campeões de comer carne de vacuno desde antes do século XVIII. Por quê? Pois a carne de vacuno era um símbolo da britanicidade, digamos assim. E, de hecho, se pensava que era uma das razões do poder econômico e militar de Grã-Bretanha. Incluso a literatura britânica está llena de relatos sobre a carne de vacuno, concretamente, que hace, ou se supone que hace, que convierte os homens muito mais poderosos, homens de sangue caliente, agressivos, fuertes, valientes, etc. Pois bem, he estado investigando há estudos de uns quantos professores, justamente da Universidade de Cambridge. Um dos professores é o Dr. Leslie Steinitz, que afirmam, ele e outros professores da universidade, afirmam que o crescimento da população tras as guerras do século XVIII ha convertido o suministro de alimentos em uma grande preocupação nacional por parte das autoridades. Para ser frente a esse reto, a esse desafio, a cria de ganado se puso de moda entre os ricos terratenientes e aristócratas. Aunque consideravam esses animais, antes se consideravam esses animais ridículos, é curioso, é curioso, aunque consideravam esses animais ridículos e impróprios para o consumo, porque eram muito grassos, isso deveria ser mais destinado à população com poucos recursos, mas não para eles que eram mais ricos, era necessário simbolizar a superioridade britânica. E o próprio ganado se ha convertido ao longo do tempo, pero em um curto espaço de tempo, por necessidades políticas, em uma metáfora da força e do poder. E no século XIX se creia que a população britânica se estava volvendo mais débil, mentalmente e fisicamente também, e que isto teria consequências perniciosas, nefastas, em la capacidade do país para manter seu controle sobre o império. E comer carne de vacuno foi visto como uma resposta idônea, uma resposta adequada para
lograr esta coesão social. A finais do século XIX, os químicos, tudo isso estou falando com base em los estudos desses professores, né? Principalmente este que havia comentado anteriormente, da Universidade de Cambridge. Né? Pois bem, a finais do século XIX, os químicos nutricionistas começaram a aconselhar a população britânica que pues, a consumir carne, que a proteína era o componente mais importante de sua dieta e que a carne era a melhor fonte de proteína disponível. Uma percepção que, a grosso modo, persiste aún ampliamente hasta nuestros dias. Né? Um dos alimentos que a população pobre podia consumir era, isto se encontra hasta hoje, o bovril, né? Uma espécie de carne de vacuno aplastada. Né? Isso você pode encontrar em muitos supermercados. Né? E as campanhas publicitárias de bovril, esta marca comercial, se basaram ha tenido uma importância histórica tremenda no país, se basaram nas ideias anteriores de la carne de vacuno como o último símbolo de los britânicos, né? Símbolo e patriotismo de los britânicos. E basicamente englobava patriotismo, a valentia, o poder, né, do império. Né? Incluso há um antigo anúncio de Bovril que mostra a um enorme e poderoso touro que está à altura do esforço da guerra, está oferecendo seu corpo. Basicamente ele pergunta, he oído que necessitais mais bovril, né? E se apresenta oferecendo seu corpo para que os soldados la consumam. Né? É um anúncio bastante interessante. Né? Era um touro patriótico que se sacrificava por seu país. Né? Además, o mensagem era que o consumo de la carne generava músculo e aportava a seu consumidor várias virtudes: poder, coragem e agressividade. Tudo para estar à altura do esforço do Império Britânico. Né? O consumo de carne de vacuno, em todas suas formas, foi ampliamente e sistematicamente promovido, né, por os britânicos durante todo o século XIX. Né, e o êxito foi tanto que, naturalmente, a demanda de carne cresceu na população. Para a população mais pobre, pois bovril. Para a população mais rica, salvo os que têm este custo específico, pois diretamente a carne. Né? Pero com os desenvolvimentos técnicos e tecnológicos em âmbito do transporte global e as novas técnicas de refrigeração, a carne passou a ser enviada para o consumo a todo o mundo. Né? E aqui podemos falar de América Latina e Sudamérica concretamente. Né? Os ranchos de ganado se desenvolveram, né, em toda a América Latina, em Sudamérica concretamente, e cresceram hasta converter-se em la vasta e poderosa indústria da carne de vacuno que vemos hoje em dia. Pero o impacto ambiental desta indústria ha sido e está sendo pues devastador, segundo os científicos, né? Em las selvas tropicais, por exemplo, tanto em virtude do uso da terra para o consumo de ganado, como, pois bem, isso se tem que disputar com o cultivo para a população, principalmente humana, mas também para a população animal. Também se reserva uma parte para o cultivo, para o mercado e a produção intensiva da carne. Não é somente deixar, né, os animais soltos. Isto existe, mas também existe, logicamente, a produção intensiva. E é necessário produzir em uma parcela cada vez maior de terra, né, para lograr, né, este alimento que será suministrado em la produção intensiva de ganado. Não? Pois bem, atualmente estamos perdendo ao redor de 9 milhões de hectares de bosque ao ano em todo o mundo, né? E ao redor de 60% disso, estamos falando de um número bastante significativo, né, que é equivalente a quase o dobro do tamanho de Bélgica, né? Todos os anos está conectado à produção de carne. Né? Quem, não sou eu que estou afirmando isso, é um professor, um investigador, o Dr. Pablo Salas, também da Universidade de Cambridge. Né? A indústria ganadeira é uma das principais causas, por exemplo, dos incêndios florestais produzidos em Brasil no ano passado, 2019. Não só a carne, né? Pois a carne não é
a única villana, digamos assim, pois a demanda de soja também está impulsando o deterioro e o desbroce de mais terras. Né? A soja é o produto agrícola mais comercializado no planeta. Pois bem, isso vai desaparecer? Muito difícil. Né? Só o comércio de soja entre Brasil e China é um mercado com um valor de mais de 20 mil milhões de dólares ao ano. Pois bem, à medida que aumentam os estándares econômicos em China, as dietas estão cambiando e a classe média, a maior parte da classe média está neste momento em Ásia e seguirá crescendo. E dentro de Ásia, a maior parte da classe média estará em China. E os chinos estão cada vez consumindo mais carne. Isso já se sabe desde há vários anos e já comentei em alguns artigos, em alguns capítulos de livros, incluso, se não me falha a memória, creio que algum vídeo também mencionado sobre isso. Né? Pois bem, à medida que aumentam os estándares econômicos em China, as dietas estão cambiando e o consumo de carne, especialmente a carne de cerdo, está aumentando. Né? Este câmbio, pois hacia o consumo de carne, se experimentou nos países ocidentais no passado. E mientras que a terra em China não é particularmente adequada para produzir soja, para alimentar os cerdos, pois sim, Brasil, concretamente, novamente, Brasil tem grandes quantidades de terra que são consideradas ideais. Assim que o mercado de carne entrelaça os países, mas também genera problemas que estarão, logicamente, bastante conectados. Tá? Simplesmente o que queria comentar é que me chamou bastante a atenção esta investigação, que tomava como base o patriotismo britânico e o consumo da carne. Né? He decidido realizar uma pequena pausa, né, ao menos neste vídeo, sobre o tema de Irã, que sigue sendo muito complicado, porque né, com a detenção não tem nada a ver com o que estou falando agora, porque com a detenção do embaixador britânico, pois estamos involucrando, né, Irã está involucrando a vários países da OTAN, né, pois, vários países involucrados, né, com a tensão que existe e o apoio que existe também por parte da Federação Russa, pois possível desenvolvimento de uma situação pré-guerra, pois existe. Pois nada, isso já falarei em outro vídeo. Né? Muitíssimas graças a todos. Se você apreciado o vídeo, clique like aqui abaixo e suscreva-se ao meu canal. Estarei periodicamente subindo novos vídeos sobre temas internacionais, política internacional, economia internacional, comércio internacional, vários elementos relacionados com isto. Ok? Um saludo muito cordial a todos, adeus.